que proposta é essa que nós estamos discutindo aqui, analisando, estudando, trocando experiência? Isso, educação profissional e colocação no trabalho. Esse processo de educação profissional se compõe de várias etapas. E dentro de cada etapa, as suas modalidades. Qual é a nossa primeira etapa? Dentro da preparação para o trabalho. Muito bem. E na segunda etapa nós temos? Qualificação para o trabalho, que se compõe de duas modalidades. Treinamento profissional e habilitação profissional. E dentro do treinamento profissional, nós temos o quê? Mais duas modalidades dentro dele. De que forma a gente pode desenvolver o treinamento profissional? Através cursos e estágios. É isso? Não. Treinamento para o trabalho, que até então sempre chamávamos de treinamento em serviço. E já sabemos que treinamento em serviço é oferecido ao funcionário de uma empresa. E o nosso aluno não é funcionário da nossa escola. Certo? E o outro é o estágio que vocês falaram. Certo? Do treinamento profissional, a gente pode estar encaminhando para estágio na empresa, que vai completar todo esse processo de qualificação. E dentro da habilitação profissional, de que forma a gente desenvolve? As modalidades. Cursos. E a outra? Estágio. Certo. Então, nós já estamos com o nosso aluno, essa pessoa devidamente qualificada. Já preparamos, já qualificamos, e agora o que nós vamos fazer? Vamos partir para a colocação. Nós comentamos no decorrer desses dias que a avaliação contínua é de suma importância. Não é apenas deixá-lo numa sala, numa oficina e esquecer que ele está lá. A gente deve proceder a essa avaliação de desempenho. Com relação à tarefa, à função específica, nós não vamos detalhar aqui de todas as ocupações que ele poderá exercer, porque cada uma tem aquilo que lhe é pertinente. A gente pode até levantar, se vocês quiserem, uma profissão, uma tarefa, né? E ver quais os aspectos a serem avaliados nessa habilidade específica. E com relação à questão comportamental, nós devemos ter isso sempre presente. Não é apenas preparar para exercer uma função e esquecer outra parte. Não podemos esquecer que nós estamos preparando uma pessoa. É um preparo para viver em sociedade e para atuar profissionalmente. Então eu tenho aqui alguns itens a ser colocados para vocês com relação aos aspectos de uma avaliação bem voltada ao comportamento para o trabalho. Nós já comentamos sobre tudo isso. Tá bom para ver? Tem que apagar alguma luz? Lembram-se da pontualidade? O trabalhador não deve se atrasar. Ele deve cumprir o horário estabelecido na sua jornada diária. Para o estágio é a mesma situação. Esses pontos que eu estou apresentando para vocês, você vai avaliar lá na situação de estágio também. Então, no decorrer de todo o nosso processo de educação profissional, esses aspectos todos deverão ser observados e avaliados. Não o professor, o instrutor, mas sim em conjunto. Ele participando, fazendo a sua autoavaliação e a avaliação do profissional que está acompanhando no dia a dia em sala. E juntos entrar num consenso. Já aconteceu muitas e muitas vezes de o professor dizer que a pontualidade dele é ótima e o próprio aluno dizer, não é ótima. Esse mês eu cheguei atrasado várias vezes. Então o que aconteceu? O professor não está ligado, não está atento, não está envolvido na participação desse aluno. Para isso nós temos um livro de ponto, um relógio de ponto, que vai estar registrando o horário. Muitas vezes o aluno diz, não, eu não atrasei.
Como é que o senhor, a senhora, você está dizendo que eu sou regular no aspecto da pontualidade? Então, pega-se o livro de ponto e mostra, olha, ou o cartão de ponto. Tal dia você chegou tantos minutos atrasados, você sabe que não deve chegar atrasado, isso prejudica o seu trabalho. Assiduidade é a mesma coisa. Então, se eu avalio esses aspectos desde a etapa da pré-profissionalização, óbvio que no estágio eu vou estar avaliando a mesma coisa. Que a proposta é essa, né? Vê-lo dentro da situação de trabalho. A questão da aparência pessoal. Esse é outro aspecto muito importante. Recentemente eu recebi um aluno lá no nosso programa e ele contando assim o quanto ele estava feliz. Eu estou amando o Rosário, ele dizia para mim. Eu disse, nossa, mas eu estou vendo que você está muito bem, está com uma aparência boa, né? O vestuário adequado. Eu disse, não, mas eu entendi que a gente realmente precisa se preocupar com a aparência. Não pode trabalhar com qualquer roupa, não. Aí eu disse, não precisa ter aquela roupa de festa, né? A roupa do domingo. Mas uma roupa bem combinada, as cores combinando, né? O tipo de traje, a calça comprida, não é a bermuda, não é a camiseta regata. Então, a gente percebeu que realmente ele entendeu a importância de uma boa aparência pessoal. E a questão da higiene. Você vai estar avaliando a higiene dele e a higiene no ambiente de trabalho também. Porque quando a gente está no nosso local de trabalho, no decorrer do dia, até às vezes as coisas estão um pouco bagunçadas, mas a organização e a higiene do nosso ambiente deve acontecer diariamente. Então faz parte do nosso processo de educação profissional mostrar o quanto isso pesa. Um profissional que está no seu ambiente de trabalho, que está com a mesa bagunçada, tudo jogado, coisas espalhadas no chão, não vai causar uma boa impressão. Então, isso afeta a imagem da empresa. Então, é importante a gente avaliar e trabalhar esse conteúdo de higiene pessoal e higiene do ambiente de trabalho. Hábitos à mesa. No dia a dia, todos nós temos a oportunidade de estar trabalhando a questão da adequação dos hábitos à mesa. A gente já comentou como se servir de líquidos, dos próprios alimentos. E isso, gente, é um trabalho a ser feito em conjunto com a família. Vocês não falaram que ensina na escola, em casa, a mãe deixa o prato pronto? Não, ele tem que ser independente, tem que ter autonomia. Autonomia e independência. Porque a autonomia é saber fazer e a independência difere no aspecto de que ele tem que sempre estar tomando uma decisão. Daí a diferença da autonomia e independência. A independência requer uma tomada de decisão. Mas para ele decidir, ele tem que conhecer, ele tem que entender. Aí ele vai poder fazer uma opção, vai poder fazer uma escolha. Compreensão de instruções. É capaz de aceitar, compreender e reter e pôr em prática as instruções recebidas. Tem que ter clareza ao passar uma instrução, uma orientação. E você perceber que, se ele não entendeu, merece uma explicação. De uma outra maneira, mas que facilite a compreensão. Muitas vezes é perguntado, entenderam? Sim. Aí você vai, questiona, interroga e não sai nada. Então, o professor tem que perceber o aluno que está realmente envolvido, participando e compreendendo aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo explicado. Comunicação escrita. Para aqueles que leem e escrevem. Não há ruídos de comunicação no nosso ambiente de trabalho? E muito. E isso atrapalha o processo. Isso atrapalha o rendimento, a realização do trabalho. Então, a clareza para que ele se comunique de forma adequada, para que ele possa ser compreendido e compreender os demais. Motivação. Apresenta, aqui eu tenho no campo de estágio, mas seria na situação de todas as etapas. Se ele está realmente motivado. Se foi esclarecido a ele, o que ele está fazendo aí? Por que está sendo realizada essa tarefa? Seja ela na pré, seja ela na qualificação, seja ela numa situação de estágio. Realmente a pessoa tem que estar motivada.
senão não há rendimento. Tudo isso que eu estou mostrando é uma característica da pessoa portadora de deficiência? Não, é uma característica de todos nós. Nós sabemos o quando nós estamos motivados ou não, o quanto estamos motivados ou não para realizar alguma atividade. Da mesma forma, acontece com o nosso aluno. Daí a importância de motivá-lo para a execução de todas as tarefas, realização de todos os trabalhos. Responsabilidade. É capaz de aceitar e incumbir-se das obrigações, respondendo por ela. Um detalhe muito importante. Muitas pessoas chegam a dizer que ele é responsável por seus atos. Porque, se questionado, se perguntado, ele vai dizer, sim, fui eu que fiz. Então as pessoas entendem que ele está sendo responsável porque ele assumiu. Fui eu que fiz isso. Só que ele não mudou a postura. Amanhã ele faz de novo. E depois ele faz de novo. Então isso não é responsabilidade. Realmente responsabilidade implica numa mudança de postura. E não apenas dizer da boca para fora, verbalizar. Fui eu que fiz. Responsabilidade é um item bastante abrangente. E ela deve estar presente a todo momento. Então a responsabilidade pessoal com o material, com os equipamentos e com valores. Muitas vezes, porque está num local que não é seu, o material não é seu, a sala, a casa não é na casa dele, quebra, danifica, pouco se importa se caiu, se danificou, se estragou, se prejudicou alguém, algum equipamento. Não está se incomodando com isso. Não. O material de trabalho é de trabalho uso coletivo. Então todos têm que preservar. A mesma coisa com equipamentos e valores. Porque hoje eu uso, amanhã é ela que está usando. E todos necessitam desse equipamento e desse material. Então responsabilidade, sabendo zelar por tudo isso. Cooperação. Uma estratégia muito boa, né? Para ver o quanto ele está cooperando e colaborando. Você realiza uma atividade dentro da sua sala e você distribui uma quantidade de material mínima. Então, nós estamos aqui em 25, 27 pessoas e vamos fazer um trabalho que vai precisar de transparência. Então, eu trago todas as transparências necessárias, porém, as canetinhas eu não trago 10 de cada cor. E aí alguém que vai usar todas as cores, rapidinho vai lá, recolhe tudo, vai para o seu canto e faz o trabalho. E ainda fica assim, né? Fazendo, mas segura aqui. Não está preocupado se alguém está precisando. Ele não está se relacionando com o grupo de maneira adequada, porque está pensando só nele. Né? O outro até levanta e pede, por favor, me empresta. Não, só quando eu acabar. Eu não terminei, não vou te emprestar. Esse egoísmo, né? Então, a cooperação é de suma importância entre todos os trabalhadores, porque é um trabalho feito em equipe. Não estou dizendo para vocês que você vai fazer pelo outro, jamais de jeito algum. Ensinar, mostrar como é que se faz. Cooperar não é fazer pelo outro. Quem é que comentou aqui que na sala o instrutor faz, foi você, né? Faz e depois diz, né? Foi ele que fez, foi o nosso aluno que fez. Talvez pense que esteja colaborando, né? Pelo contrário, ele está prejudicando todo o processo. Capacidade de organização. Aquele que é desorganizado, primeiro que ele já não acha o que ele está querendo, né? Pessoa que não for organizada, tem os excessivamente organizados e tem aqueles que não são nada organizados. A importância de organizar o seu material, as suas atividades, o seu dia, né? Hoje, a partir das 8 horas eu faço isso, ter clareza do que vai realizar no decorrer do dia. Também estar alertando para os imprevistos.
Você pode organizar seu dia, a sua hora, o seu trabalho e surgirão intercorrências que atropelarão um pouco essa atividade. Mas também estar preparado para isso. Pode acontecer. Surgem as emergências. E aí não vai ficar frustrado, desanimado e deixar de realizar porque aconteceu uma intercorrência que afetou a sua organização já montada. Segurança. Se alguém faz por ele a tarefa, ele terá segurança quando for solicitado para realizar? Não terá. Então, a confiança, vocês, nós, os instrutores, a família, está mostrando para o nosso aluno o quanto é importante a segurança na realização de todas as suas atividades. Claro que nós trabalhamos ontem a questão da segurança do ambiente de trabalho, evitando possíveis acidentes, né? Então, se ele tem segurança com relação ao ambiente de trabalho, ele também deverá ter segurança naquilo que ele está realizando. Assim como todos nós. Se não tiver firmeza, não terá um bom resultado. Convicção. Agora, é lógico que ele, para ter convicção, ter a certeza, ter a segurança, ele tem que conhecer, ele tem que entender. Então, não fazer por ele. Justificativa de faltas e atrasos, aquilo que a gente já conversou. Qualquer trabalhador necessita justificar com antecedência, se possível, comunicar que vai faltar ou atrasar, ou posteriormente, mas imediatamente, né? E não está faltando uma licença de 10 dias, no 10º dia, olha, estou de licença, né? E a prática disso no dia a dia, como a Silvana colocou também, né? Que na AJA é realizado isso. Tenha o formulário para aqueles que têm condições de escrever. Para os que não têm, eles vão estar verbalizando qual o motivo da sua falta e do seu atraso. E a aplicação de normas dentro do nosso programa. Que consequências virão mediante o não cumprimento de algumas das normas existentes. Para isso, vocês se baseiam em quê? Consolidação das leis do trabalho. Nós estamos voltados ao mundo do trabalho. Não pode esquecer isso. A postura profissional. Vamos agir, vamos funcionar os nossos programas nos moldes de uma empresa. É a prática que vai mostrar o sucesso. Errando e acertando até chegar o momento em que vai ter os acertos. Mas sempre tendo em mente, como é na empresa esse momento? Que aplicação é dada mediante faltas excessivas? Quando é que as faltas são abonadas? Os atrasos são abonados? Ele tem que tomar conhecimento disso. Quantos funcionários de empresas justificam, alegam outros motivos para aquela falta? Você sabe que não é verdadeiro. Outros são verdadeiros. E a questão da mentira tem perna curta, né? Acaba sempre surgindo a verdade. Então, mostrar para ele que tem que assumir, ter a responsabilidade, assumir aquela falta e as consequências daquela falta. Que prejuízos advêm disso? Ritmo e precisão no trabalho. O ritmo, inclusive, faz parte da produtividade no trabalho. É definido o tempo. Olha, você tem o período da manhã para realizar tais e tais e tais tarefas. E tem que dar conta. É compromisso do trabalhador. Então, como está o ritmo de trabalho dele? Desde a etapa pré-profissionalizante, você já está observando isso, já está orientando. Se está havendo uma perda de tempo, óbvio que ele não vai atingir o resultado positivo do seu trabalho. Então, desde cedo, você aborda esse aspecto no dia a dia, na realização das tarefas. Segue as ordens dadas, porque nós temos aquele que não gosta, né? Receber uma ordem. E nós temos a situação de ordem no trabalho. Produtividade no trabalho. Realiza o trabalho com boa qualidade e quantidade no menor tempo possível. Aqui tem uma questão importante. A produtividade, ela está
trazendo os aspectos da qualidade, não adianta fazer uma quantidade enorme com defeitos, com problemas. O nosso produto tem que ter qualidade. Então, a qualidade e a quantidade, dentro do tempo proposto, com o material adequado. Que se não tiver o material adequado, é lógico que um funcionário, um trabalhador não vai conseguir realizar no tempo proposto. E, obviamente, irá afetar a qualidade e a quantidade daquele produto. Então, para qualquer atividade, não é alguma coisa que você vai ver, uma produção própria, não. Qualquer atividade que você realize, mesmo uma dramatização, uma dinâmica, você pode avaliar esse aspecto. Persistência, faz o seu trabalho mesmo diante de dificuldades, não desiste. Trabalhar muito a questão da persistência. Está faltando orientação, está faltando explicação, está faltando a demonstração da realização daquela tarefa. Para que ele veja, ouça e faça. Dessa forma ele está aprendendo. Modo de falar. Fala sempre com clareza, tom de voz adequado, sem uso de gírias. Na faixa da adolescência é muito comum, muito frequente. Então, cuidado com esse aspecto. Vamos eliminar o uso de gírias. Não é adequado para o ambiente de trabalho. E clareza e tom de voz. Muitas pessoas têm um tom de voz alto, né? Disciplina. A disciplina dele. A disciplina vai afetar o seu trabalho, o seu rendimento, a sua atuação. Ele não cumpre com normas estabelecidas. Então, a agressão física não é permitida no ambiente de trabalho. Aliás, em local nenhum, né? E agrediu fisicamente. Haverá uma consequência dessa atitude dele. Porque comportamento para o trabalho são todos esses aspectos que nós estamos vendo. A disciplina é específica do não cumprimento das normas existentes em qualquer local, tá? O comportamento ele é muito mais abrangente. A disciplina é um aspecto. Então, a agressão física, o próprio fato de chegar atrasado, o próprio fato de danificar algum equipamento, isso faz parte da disciplina. A discussão, o bate-boca, né? Seja com colegas, seja com funcionários da escola, com as pessoas de outro setor, isso compromete a disciplina. O relacionamento. Quem aqui já não teve dificuldade de se relacionar com uma ou mais pessoas? Todos nós. Cada um com as suas características de personalidade, né? Então, a importância de mostrar o respeito às diferenças individuais e às diversidades humanas. Aceitar como ele é. É lógico que você pode e deve mostrar que para o ambiente de trabalho a pessoa tem que se comportar dessa maneira. Cada um tem o seu jeito. Mas sabe, assumir o compromisso, a sua responsabilidade com o trabalho. Sendo tímido ou não, sendo extrovertido, conversando de mais ou de menos. Claro que se a conversa for excessiva vai atrapalhar na atuação, né? Mas de saber se relacionar. Eu posso ter dificuldade de me colocar constantemente. Mas tem um momento que eu preciso conversar com o chefe, eu preciso conversar com o colega. Vamos aos procedimentos técnicos. Primeira coisa a ser feita, temos que pesquisar o mercado, certo? Temos que saber quais as ofertas do nosso mercado de trabalho. Você vai fazer um levantamento das empresas existentes. De que forma? É através de lista telefônica, dependendo da sua realidade? Faça. Consulte a lista telefônica. Listagem de empresas oferecidas por pessoas que atuam na área de recursos humanos. É uma estratégia você participar de reuniões de grupos de recursos humanos das empresas na sua cidade. Existem os encontros, existem seminários. E você pode estar
fazendo uma palestra, você pode estar divulgando o potencial da mão de obra da pessoa portadora de deficiência. Você pode estar sensibilizando e com isso você começa a abrir vagas no mercado de trabalho, porque muitos desconhecem. É o preconceito, né? Que o deficiente não tem condições de trabalhar, que o deficiente é um inútil. Então, através dos contatos com os profissionais de RH, você consegue sensibilizar e abrir novas vagas. A pesquisa feita pela família e pelo próprio aprendiz acerca dos recursos de trabalhos existentes na comunidade. Você já não preparou? Nós não vimos o tema a procura de emprego? Você não está dando subsídios para que ele possa sair e procurar emprego sozinho? Então, ele está procurando, a família está procurando e nós profissionais também estamos procurando. Quando a gente falou que as empresas têm que as instituições têm que ser parceiras, uma instituição pode passar para outra uma vaga que ela tenha, porque ela não tem o trabalhador, aquele perfil para aquela função, e você tem. Então essa troca entre as instituições vai facilitar o levantamento nessa pesquisa de mercado das vagas existentes. Informações do aprendiz ou verificação pelo próprio técnico de vagas oferecidas em empresas próximas. O próprio técnico é o profissional da instituição que está verificando essas vagas que foram mencionadas. Anúncios classificados, né? Jornal. Lá também você localiza as vagas existentes. E aí vai ver se você tem o candidato para aquela vaga. Agência de emprego, aí nós temos o Cine, né? Que você pode estar encaminhando o aluno para a entrevista, para o preenchimento da ficha, que o Cine encaminha para emprego. Não é uma coisa fácil, a gente sabe da nossa realidade, né? Mas é uma alternativa. Indicações de amigos, de familiares, de profissionais da instituição e dos próprios aprendizes. Cadastro das empresas por local, tipo de mão de obra que emprega, tipo de atividade. E, obviamente, você, ao ligar para a empresa, você também já está fazendo contato. Normalmente é direto com recursos humanos, né? De que forma você pode fazer o contato com as empresas? Telefonando, mandando o folder, o folheto, uma carta e visitando a empresa. Um contato pessoal sempre é muito mais rico, muito mais vantajoso, muito mais proveitoso. Mas a mala direta, a propaganda, você também pode distribuir na sua comunidade. Agora, convide esses profissionais para visitar o seu programa, a sua instituição. Mostre a eles o tipo de trabalho. Faça algum evento, faça um seminário, um café da tarde, um chá. Pode ser um almoço, um jantar, um coquetel. Tente buscar os recursos desse evento com o próprio empresário. Para isso, você tem que atuar na sua comunidade. Você tem que realmente divulgar esse trabalho. Você tem que mostrar, estabelecer esse contato direto, mais próximo possível. Para estar realmente mostrando que o nosso aluno pode e deve e tem condições de atuar no mercado competitivo de trabalho. Em reuniões, né? Vai num casamento, vai num aniversário, vai num churrasco, encontra um que conhece o fulano, que é dono da empresa, que é chefe, que é diretor. Em todas as oportunidades, você tem que estar divulgando que essa mão de obra é qualificada. Nós participamos recentemente da Feira do Vestibular. As universidades, cada uma com seu stand, expondo seu material, seus cursos, né? Divulgando.
E uma coordenadora de um outro setor conhecia esta pessoa que organizava esta feira e ele cedeu um espaço, um stand muito grande. O que nós fizemos? Colocamos, cada ano a gente fez de uma maneira, né? E também colocamos alguns aprendizes realizando algumas tarefas lá no stand. Então tinha o curso de cozinha, pão de queijo. Então, à medida que chegava o pão de queijo, distribuía para os visitantes. Isso é uma forma de atrair o público para o seu stand. E aí você aproveita e dá a explicação. Alguns já se aproximam naturalmente do stand, né? Que chamou a atenção. Tinha um aluno no computador, tinha aluna fazendo embalagens para presentes, então tinha alunos no tear. Quer dizer, nas diversas atividades voltadas ao trabalho, nós tínhamos o aluno realizando atividade dentro do próprio stand. Foi muito, muito bom. Teve, assim, a receptividade grande do público. E esse ano a gente colocou fotos no stand, penduradas, tipo banner, né? Esse que tem aí do pão, da cerâmica, né? Ficou muito bonito também. E aí você distribui os folhetos, né? De cada programa, da instituição como um todo, e divulga o seu trabalho. E tem retorno, as pessoas realmente ligam. O próprio estudante, o futuro estudante universitário, já se interessa para fazer um estágio na instituição. Provavelmente ele já vê um curso de pedagogia na área da deficiência, ele já se interessa e faz a sua escolha profissional. Então, a receptividade e o interesse das pessoas é muito grande. E o retorno também, que aí nos visitam, né? Vão na instituição para conhecer mais de perto o trabalho. Olha, abordagens importantes no contato com as empresas. Quando você está indo conversar com a proposta de abrir uma vaga de emprego. Apresentar o programa e os objetivos do trabalho. Uma coisa sucinta, clara, objetiva, sem ficar fazendo discurso e horas, porque o empresário não tem tempo para isso. Você tem que ser clara, rápida, objetiva, um folheto na mão, ou que seja verbalmente, mas os pontos essenciais. Não fique falando da APAE, começa na estimulação precoce. Não. Saibam otimizar o seu tempo e as suas colocações. Sensibilizar o empregador sobre a mão de obra produtiva e o potencial do portador de deficiência. Oferecer subsídios para a empresa, lidar com o portador de deficiência mental. Se coloca à disposição, necessita de uma supervisão e orientação, nós, os profissionais, estaremos à disposição. Oferecer a pessoa certa para a função certa. Você tem que ter certeza de que aquela pessoa tem plenas condições de assumir aquela função. Porque o importante está na convicção que você tem. O empresário tem que acreditar em você, profissional, que está indo lá abrir esta vaga. Ele não está com o portador de deficiência. Então, esse contato pesa muito para o colocador. É nele que o empresário tem que acreditar. Certo? Então, o colocador tem que ser bem capacitado, tem que ter a segurança, a firmeza, para indicar, eu tenho a pessoa certa para esta função. Para não cair no insucesso, né? Coloca, fica um mês, não deu certo. Avalie, ele não estava realmente qualificado. Eu não escolhi, ele está qualificado, mas para uma outra função, não para essa. Então a equipe não escolheu a pessoa certa, para a vaga certa. Isso é muito importante. Daí a necessidade de realizar análise ocupacional, né? O profissional vai na empresa, o empresário apontou qual a vaga existente, ele vai fazer análise ocupacional. O que requer para desempenhar aquela função? Faz realmente toda a análise ocupacional, o que é exigido, e aí sim ele vai ter certeza da pessoa que ele está indicando. E não vacilar. Esclarecer ao empregador que não se faz necessários
necessário atitudes paternalistas, mas o reconhecimento do potencial de trabalho dessa pessoa que nós estamos levando. Porque vocês sabem que dentro da empresa também tem, né? Tem um empresário que vai abrir uma vaga porque ele quer garantir o seu lugarzinho no céu, né? E ele diz isso mesmo, diz com certeza. Uma vez nós fizemos uma atividade na cidade, né? Foi lá no sul. E a gente envolveu algumas empresas, órgão do governo, a primeira-dama, e a gente realizou um jantar. Foi inclusive na residência do governador. E a primeira-dama estava bastante envolvida com essa proposta. E aí convidamos alguns empresários, foi oferecido jantar, conseguimos com que algumas empresas bancassem esse jantar, porque nós não tínhamos dinheiro para isso. E lá foi explicado, foi feita uma palestra rápida de qual era a intenção do nosso projeto. Era abrir vagas no mercado de trabalho para a pessoa portadora de deficiência. E aí distribuímos para todos os presentes um termo de adesão, ou seja, quem assinaria estaria interessado nesse projeto, nessa proposta. E a partir daí nós visitamos as empresas que assinaram o termo de adesão. E a mim coube um restaurante. Então eu fui no restaurante, o proprietário, ele era italiano. Mas assim, muito acessível, muito receptivo e muito interessado. E aí marquei dia, hora, fui lá, ele conversou rapidamente comigo e disse, olha, agora eu vou te passar para o gerente e é com ele que você vai tratar daqui para frente, né? Acerte tudo com ele. Aí ele chamou o gerente, me apresentou, falou rapidinho quem eu era, né? O que eu estava fazendo lá. E ficamos só nós dois na sala, eu e o gerente. Então eu vi assim a expressão do gerente, né? O olho arregalado, assim, aquela seriedade, assustado. E eu colocando que a intenção era estar colocando naquela empresa, no restaurante, o portador de deficiência para trabalhar. Para isso eu gostaria que ele sugerisse as funções que estava necessitando de pessoal mesmo, né? Para analisar a tarefa e ver a pessoa que eu estaria levando. Bom, eu fiz isso, detalhamento não precisa contar, né? Aí coloquei 2 portadores de deficiência mental moderada no restaurante. E passado algum tempo, a nossa equipe de colocação conseguiu também uma filmagem com a RBS TV. Nós queríamos flashes de verão, como tem lá no sul, né? É no rodapé da televisão, alguma informação a respeito do potencial da mão de obra do portador de deficiência. Eu estou puxando 2 situações, a televisão e o restaurante, tá? Mas eu já fecho. Aí a gente conversou com o diretor-presidente da RBS e ele atento, né? Fazia perguntas. Aí, terminada a explanação, diz ele assim, o que vocês querem mesmo? A gente disse, nós queremos assim uma divulgação do potencial da mão de obra da pessoa portadora de deficiência. A gente não quer muito, a gente só quer aquelas frases que ficam passando, né? Embaixo, no rodapé. Aí ele virou para nós e disse assim, eu não vou dar isso para vocês. Essas frases no rodapé da televisão. Aí a gente murchou na cadeira, né? Não! Exatamente. Eu vou dar um programa de 40 minutos para vocês. Um programa que passa no horário que a classe empresarial está assistindo. Foi maravilhoso. Aí a gente gravou tudo sobre o programa, tudo que foi preciso nas empresas, né? A presença do portador de deficiência na empresa, trabalhando. Conseguimos abrir vaga na RBS TV, colocamos um office boy. Não tínhamos esse treinamento, mas eu virei office girl e o menino office boy, né? E eu treinei direto na empresa. E aí eu voltei no restaurante e pedi para o gerente, eu disse, olha, eu gostaria muito de um depoimento seu para esse vídeo que a gente está preparando, para esse programa. E ele disse, com prazer, Rosário. E no restaurante a gente colocou um aluno para lavação de pratos e o outro para preparação de molho. Picar os temperos todos e fazer o molho. Aí depois ele pediu mais um. Aí ele disse, e eles estavam excelentes no desempenho. Aí ele disse, não, Rosário, eu com prazer dou esse depoimento, mas eu preciso antes colocar uma coisa que me incomoda há muito tempo. Eu já imaginava o que ele ia falar, né?
E eu disse, tudo bem, pode falar. Ele, eu preciso colocar para fora. Eu sinto vergonha do que eu cheguei a pensar. Eu disse, fala, o que aconteceu? Ele disse, olha, sinceramente, naquele primeiro dia que você esteve aqui, eu queria fugir daquela sala. O dono, o proprietário, pediu para eu lhe atender e conduzir todo esse processo. Quando você falou portador de deficiência mental, a cena que veio na minha cabeça, bichos numa jaula. Juro por Deus, ele falou. Foi isso que eu pensei. Eu me envergonho de ter pensado dessa maneira. Porque eu vejo que realmente o preconceito é muito grande, o desconhecimento, a imagem que a gente forma, totalmente errado. Mas eu precisei ver para crer. Até porque eu nunca tive contato com essa população. Eu nunca me envolvi, nunca procurei saber nada. E hoje eu te digo, teus 2 alunos são excelentes. Produzem muito mais do que os 4 que eu tenho naquele setor. Trabalho rende, um trabalho de qualidade. Aí, o papo rolou, conversei com ele, que é natural essa reação e tal, mas que eu contava com ele para estar divulgando esse tipo de trabalho, né? Com outros empresários, com outras pessoas, com a própria clientela dele aí do restaurante. E depois teve um problema que um dos alunos, a voz dele não era como a maioria das pessoas, era diferente. E os colegas começaram a fazer gozação. E ele não conseguiu contornar essa situação. Então ele me chamou para resolver esse problema. Eu disse, escuta, mas é um problema da empresa, os seus funcionários e tal. Mas ele não sabia como lidar com essa situação. E pediu para eu assumir, chamar todos os funcionários e conversar. Aí fiz a reunião, conversei com todos. O nosso aluno não estava. Bom, aí ele já era o empregado da empresa, né? Mas eu deixei ele fora. E fiz a reunião e descobri quem era o pivô da história. Aí eu reverti o jogo, né? Eu pedi para alguém se candidatar, para alguém assim assumir, coordenar esse trabalho internamente, de verificar quem estava provocando essa situação. E o grupo elegeu o próprio, né? E aí foi contornada a situação. Então são coisas que acontecem, que é importante estar repassando, porque o empresário ele desconhece realmente, né? Mas assim, as alternativas que você tem de estar lidando com essa questão, de estar buscando essa vaga, de estar esclarecendo, de estar contornando vários problemas, né? E de estar divulgando. Ele mesmo começou a pedir mais e mais alunos. Eu disse, não, se você tiver uma filial, tudo bem. Eu não vou agora acumular um excesso de alunos, que aí voltam os vícios, né? Vocês sabem como é que é. Aí ele tinha uma filial num shopping, aí nós encaminhamos para lá. Quando eu saí de lá, o que estava lavando pratos já estava assumindo pratos gratinados. Aí já estava fazendo. É a responsabilidade dele. E aí foi chamada a família, foi chamado aprendiz antes, né? A entrevista, para colocar as condições de trabalho, salário, uniforme, vale transporte, benefícios. E um estava num treinamento profissional de acabamento gráfico e o outro na famosa marcenaria. Eu rapidamente fiz um treinamento na instituição com o próprio refeitório da instituição. O problema que ele tinha era carregar a bandeja do lanche e... Algumas vezes ele deixou cair copo, deixou cair lanche, né? Eu disse para ele, se fizer isso na empresa vai pagar. Vai pagar todos os pratos. Você sabe que está errado. Eu disse, não, pode deixar que lá não vou fazer isso, né? Porque na instituição ele fazia. E na empresa nunca ele quebrou um prato. Não quebrou mesmo. Porque, gente, estando ele preparado 70%, os outros 30% você consegue trabalhar no próprio local do emprego. Da postura, da conduta profissional. E no caso da função deles, eles aprenderam em loco. Eles não tinham treinamento, preparar molhos. E de lavação de prato, lavava em casa, ele até lavava. Quer dizer, já tinha alguma noção. Mas ele aprendeu lá. Então a questão comportamental, a postura daquele aluno, da bandeja,
Será que eu tinha que esperar exatamente assim, nunca mais ele fazer isso na instituição com a bandeja para levar? Não. O ambiente de trabalho me facilita a correção de certos hábitos e atitudes. Claro, alguns, né, não vão deixar para corrigir todos. Tem que levar já bem trabalhado. Ações após a abertura de vaga. Você vai conversar com o responsável pelo setor, fazer análise ocupacional, porque você falou com o RH ou direto com o presidente, o dono da empresa, e conseguiu a vaga. Você entrevista o candidato e a família, encaminha o candidato para a vaga, dá o segmento e depois o desligamento, porque fecharemos o nosso processo com chave de ouro no momento da colocação. Certo? Segmento seria durante a experiência contratual, o supervisor indo na empresa, conversando com o supervisor da empresa para avaliar, para verificar como é que está o desempenho, se está precisando de alguma coisa, se é necessário permanecer algumas horas junto com o nosso aluno na empresa, para estar solucionando algum problema que possa estar surgindo, ou que já surgiu. Tudo bem? Bom, critérios para ingresso no mercado de trabalho. O nosso aluno que vai para o mercado de trabalho tem que ter uma conduta que permita o convívio social. Certo? Vocês viram no filme. Cuidados com a aparência e higiene pessoal. Relacionamento. Tolerância às frustrações. O filme mostrou isso também. Aceitação de críticas e orientações. Índice de desempenho e produtividade. Afinal, o empresário contratou e quer um retorno. É um acordo feito com as duas partes. Um paga e o outro tem que trabalhar. Assiduidade e pontualidade, habilidades e aptidões para a função. Veja, né? A pessoa certa para a vaga certa. Independência na locomoção. Idade superior a 14 anos, por quê? É a lei vigente em nosso país. E a documentação necessária. Nós não colocamos lá no conteúdo de orientação para o trabalho a documentação? Está vendo onde é que ela vai ser utilizada, a carteira profissional? Porque a identidade já utilizou no dia a dia. Certidão de nascimento, título de eleitor, SIC, reservista, a importância da documentação. Não deixar, por isso que comece a abordar esse conteúdo de orientação para o trabalho desde a fase pré-profissionalizante, né? Para não chegar na hora que abriu a vaga, vai para a entrevista, agora que tem que fazer o documento. Não. Isso sempre em conjunto, orientando a família e o próprio aprendiz. Mas é importante você passar essa responsabilidade para ele entender, perceber por que precisa tirar essa documentação. E ele vai atrás disso. E fica revoltado se a mãe não tem tempo, porque em alguma documentação precisa aí, né? A mãe. Não ajuda, é que necessita. Pela idade, Heloísa, a mãe tem que comparecer. Aí ele é menor de idade, aí o responsável tem que comparecer. Bom, gente, eu queria passar para vocês, com relação ao perfil do colocador, tá? Ele tem que ter firme convicção da capacidade de trabalho desse aluno que ele está levando para a empresa. Quero levar, né? Porque ele está na hora da abertura da vaga. Firme convicção da capacidade de trabalho da pessoa portadora de deficiência. Ele tem que ter uma boa capacidade de comunicação e articulação, porque o empresário percebe claramente quando a pessoa está indecisa, não tem certeza do que fala. Em 2 tempos, ele dá tchau, muito obrigado pela sua visita, né? E volte talvez nunca mais. Certo? Então, ele tem que saber se comunicar e articular. Tem que ter essa firmeza. Ele tem que ter conhecimento de análise ocupacional, pois é ele que vai fazer essa análise na empresa. O que é necessário
para exercer aquela função. Facilidade de organização e capacidade criativa. Capacidade de organização e criatividade. Todos nós temos condições de criar. Muitos dizem, eu não sou criativa, eu não sei criar nada, eu não sei fazer nada. Sabe? Você que está bloqueando isso. Todos nós sabemos. Então, este colocador também necessita ser criativo. Conhecimento de mercado de trabalho das funções que são ofertadas. Ele tem que conhecer, senão, do mercado de trabalho, as funções existentes. E capacidade de realizar avaliação de desempenho. Ele faz o contato já, o aluno estando empregado, ele está fazendo contato com o supervisor, o chefe da seção onde está o nosso aluno, faz com o próprio aluno, quer dizer, trabalhador agora, né? Deixou de ser aluno. E realiza a avaliação. De realizar a avaliação de desempenho. Firme convicção da capacidade de trabalho da pessoa portadora de deficiência. Boa capacidade de comunicação e articulação. Tudo isso, o nosso aluno está qualificado. Egresso do treinamento profissional ou do programa de habilitação profissional, ele está qualificado para o trabalho. Estamos realizando a colocação. Mas sabemos que temos alguns fatores obstrutivos nesse processo, nessa etapa da colocação. Vamos ver alguns. Por parte da pessoa portadora de deficiência. Seja para colocar, seja para se manter no emprego. Autoestima prejudicada, insegurança, medo de ser discriminado e rejeitado, falta de iniciativa, medo de fracassar, dificuldade de adaptação no novo ambiente de trabalho, que quebrou, né? Aquele vínculo com o programa, sair da nossa escola, sair da nossa instituição e entrar num ambiente novo. Problemas associados à saúde neurológicos, clínicos, emocionais e psiquiátricos, que isso irá impedir a sua permanência. Ele não consegue se manter no trabalho, então isso é um fator obstrutivo. Nível de expectativa versus tendências do mercado e o baixo nível de produtividade. Isso é fator obstrutivo. Nós temos como melhorar este quadro? Como? Aonde? Por que esses fatores obstrutivos? Porque já ocorreram colocações que geraram esse tipo de problema. Qual é a conclusão? Não estava devidamente qualificado para o trabalho. Falhou. O aluno falhou. Fatores obstrutivos por parte da família. Atitude de superproteção ou de abandono. Largado, né? Não dá a mínima, não se preocupa com nada. Atitude em relação à importância dada à ocupação como participação social. Muitos não consideram. Se ele tem competência para exercer a função de auxiliar de cozinha, a família não considera essa profissão. Não dá o devido valor, que é o trabalho, né? O descrédito do potencial do seu filho para o trabalho, né? E por mais que você coloque, ainda temos reações de famílias assim, né? Se for no caso da habilitação, ele está recebendo certificado e ela não está acreditando que ele está pronto, né? Que ele está habilitado. Entrou no emprego e não está acreditando.
Então, isso é um fator que atrapalha. Interferência direta na situação de trabalho. Vocês já tiveram essa questão? A família que vai direto na empresa? Faz parte do nosso processo de educação profissional junto à família. E que a família não deva interferir. Qualquer intercorrência na empresa, enquanto está no período de segmento, supervisão, é conosco. Não é com a família. Mas acontece. Então, temos que trabalhar isso. Bom, a questão dos hábitos, aquilo que nós conversamos, né? Se você orienta a família e trabalha com essa família para que ela mantenha todo esse treinamento em casa, a gente só vai somar esforços, né? Então, é a adequação de hábitos e atitudes nas tarefas domésticas. Ele vai estar mostrando todos aqueles aspectos de atenção, de responsabilidade, de participação, de produtividade, mesmo nas tarefas em casa. Agora nós temos os fatores obstrutivos com relação ao empregador. Falta de informação sobre o potencial de trabalho. Atitude paternalista ou de assistencialismo. Não aproveitamento da pessoa portadora de deficiência em outras atividades. Porque acha que ele só sabe fazer aquilo. Então, jamais pensar ou mudar a tarefa, a função. Então, deixar claro para o empregador que é possível, o treinamento ocorrerá em loco. E ele pode assumir uma outra função. Feita análise ocupacional da tarefa. Insegurança de como agir com a pessoa portadora de deficiência. Tem empresário que não divulga em momento algum que entrou um portador de deficiência, principalmente o deficiente mental que não está escrito, né? Então, e outros já pedem para fazermos uma orientação para os demais funcionários. Um esclarecimento. Confusão entre deficiência mental e doença mental. Quer dizer, é um fator obstrutivo por parte do empregador. Tá bem aqui, exatamente, isso acontece muito. Intolerância diante de problemas, que é o estigma da deficiência, né? Deixa eu subir. As discriminações que a gente falou. A rotatividade de mão de obra semi-qualificada também é um fator obstrutivo. A substituição gradativa do homem pela máquina também é um fator obstrutivo na colocação. Cobrança de índices de produtividade acima do determinado. Uma mudança brusca, sem ser comunicado, né? Sem o nosso trabalhador ser comunicado, ser orientado, ser preparado, e a empresa cobrando, e aí não vai mantê-lo no emprego. É porque esses fatores servem para colocação ou para permanência dele naquele emprego. E a experiência comprovada, a escolaridade e a idade são fatores obstrutivos, né? Vocês viram bem ontem a escolaridade. Rui falando, né? A escolaridade, porque não atinge a escolaridade para determinadas funções. Aí não dá para colocar. Ele até pode saber fazer, né? Realizar, mas não tem o comprovante que exigem da escolaridade. E também a experiência comprovada. Daí a importância de ter a declaração da empresa onde ele fez estágio, anexar no seu currículo. É uma experiência, não é a experiência de emprego, certo? Mas com o estágio declarado e atestado, você pode conseguir abrir uma vaga, tá? Mas normalmente, muitas vagas do mercado de trabalho, experiência comprovada em carteira profissional. Mas a realidade de mercado está mudando, né? A situação, exatamente. Então a gente tem que estar preparada para a perspectiva, né? Do que vem pela frente, a perspectiva de hoje. Com relação à comunidade, fatores obstrutivos. Rapidinho, né?
O preconceito, a discriminação, a rejeição, a punição, a desinformação aliada à resistência, crises econômicas de desemprego, é o que estamos vivendo hoje, né? A fase do alistamento militar também, porque nenhuma empresa vai contratá-lo nesta fase, né? É a nossa realidade. E da instituição, fatores obstrutivos para a nossa etapa de colocação. Despreparo dos profissionais. A gente acabou de abordar a questão do profissional que realiza a colocação. Se ele não tiver a convicção, se ele não tiver a firmeza, a certeza do potencial de trabalho daquele aluno, se ele não tiver habilidade para se comunicar, para articular, se ele não tiver conhecimento do mercado de trabalho, se ele não souber realizar uma análise ocupacional, vai ser um fator obstrutivo, que ele não vai conseguir abrir esta vaga no mercado de trabalho. Também, número insuficiente de profissionais é um fator que atrapalha dentro do nosso processo. Problemas econômicos e problemas políticos dentro da própria instituição. O desconhecimento e ou divergências quanto aos objetivos dos programas. Isso que vocês colocaram o tempo inteiro. Como eu vou voltar? Vou ser multiplicador. Vocês estão a todo instante se reportando à sua instituição. Como é que vai funcionar? Porque vocês estão entendendo, estão aceitando, percebendo a importância, a validade do programa. Vocês já manifestaram isso. Ao mesmo tempo, se reporta para lá, para a sua instituição. Divergências, resistências, as barreiras, a não fusão na empresa, o mais velho aceitar a audácia do mais jovem, considerando a experiência do mais velho, tudo isso já está passando na cabeça de vocês. Mas nós vamos ter que lidar com esta situação. Ora, com certeza vocês vão lidar com esta situação. Se entenderam a proposta de educação profissional e estão interessadas em implantar isso. É difícil? É. Pode demorar? Pode. Vai. Mas a questão de conscientizar, de explanar esse processo. Qual é a perspectiva atual? Sair das clausuras das oficinas? Partir para o mercado de trabalho? Formal e informal? Mercado competitivo de trabalho? A gente já falou daquela parcela da nossa população que requer um outro trabalho mais apoiado, né? Agora, e essa? É um trabalho individual, é autônomo? É individual, uma indústria caseira, uma cooperativa, microempresa? É a vaga na empresa para a função X, para a qual ele foi qualificado. Então, se a nossa perspectiva é essa, a gente vai se propor a mudar. Mas teremos isso. Interesses distantes das metas centrais de atendimento ao portador de deficiência mental. É muito distante, né? Desconhece o objetivo do programa? Obviamente não haverá empenho. Mas por que desconhece? É isso que vocês têm que parar, analisar e discutir. Nunca ninguém passou? Não há interesse mesmo? Ou não está aberto para as mudanças? Não aceita realmente? E não quer saber mesmo? E aí foca o objetivo passa a ser central em outro programa. Não mais e nunca na educação profissional. Para quê? Para ficar a vida inteira com ele dentro da instituição, na clausura. Não é essa a nossa proposta. Nós sabemos que ele pode, que ele deve, que ele tem condições de partir para o mercado de trabalho. Bom, então esses são os fatores obstrutivos e que cabe a nós, profissionais da instituição, eliminá-los.
Vencer essas barreiras. Nós teríamos algumas recomendações a serem feitas para vários segmentos dentro do nosso processo de educação. Que recomendações vocês fariam para o próprio aluno, o portador de deficiência? Para a gente alcançar o sucesso nesse programa todo que vocês conheceram, que vocês discutiram, que vocês questionaram, que nós debatemos. Que recomendações vocês fariam para os alunos? Vamos lá, gente. Alguma recomendação? Pela proposta, demonstrar interesse pela proposta. Certo. Na realidade, como popularmente a gente chama, vestir a camisa e estar integrada, não é, nesse processo todo. Acho que é importante saber o desejo do processo, é importante o mercado de trabalho, é importante o trabalho para esse nós temos também a identificação de anos que eles não veem qual é a necessidade de trabalho. É a conscientização. Quem sabe que o trabalho é mostrar mesmo. Tem que acontecer. Eu quero, é isso que eu quero mesmo, eu estou preparada para enfrentar tudo isso e assumir. Mostrar a competência dele para o trabalho. De tudo que foi trabalhado dentro do processo de educação profissional, com seriedade, respeitando aquelas etapas, aquelas propostas, o objetivo. Nós teremos no decorrer desse processo, os nossos alunos terão medo de perguntar. Aqui não tem gente com medo de perguntar? Tem. É característica do portador de deficiência? Bom, gente, agora vamos para recomendações aos familiares. Nós já vamos encerrar. Recomendações para a família. Acreditar. Incentivar. Reconhecer. Ter conhecimento do potencial. Apoiar, né? Certo. Mudanças de atitudes, né? Vamos lá. Qual a imagem do slide que vocês viram com relação à família e a profissionais do aluno que estava no slide? Aquela armadura toda, como aquele pendurado no varal, só se via a roupa, o externo, né? Não estava sendo visto como uma pessoa. Rapidinho, então, acreditar, vocês falaram, conhecer a proposta, e aí ele vai se assegurar do plano individualizado do filho dele. Lembra da etapa da avaliação? Avaliou e pá, largou naquela sala, naquela oficina? Não. Qual o plano individual traçado? E de preferência junto com ele e a família. Que a família seja parceira e não adversária. Porque ela conhecendo, ela vai se inteirar, ela vai participar, ela vai cooperar. Aceitar enfrentar os riscos e permitir que o filho dele se arrisque. Isso que eu aprender a errar, acertar, né? Mas entre nós, profissionais, quem foi que disse que o professor termina e faz o trabalho pelo aluno? Ele não está permitindo, porque vai cortar o dedo, não pode ensinar a picar tempero, porque vai cortar o dedo, vai se queimar lá no fogão com o vapor da chaleira. E daí? É uma experiência, é uma prática. Nós também passamos por isso. Sejam inovadores e tenham iniciativa. Nós também temos a família acomodada, que quer ganhar tudo pronto, que não move um dedo, nem para a instituição, nem para o seu filho em particular. Então, não vai, não comparece, não participa, não discute. Vamos lá, recomendações para os profissionais que atuam na colocação. Nós temos profissionais que tudo por amor à causa, por favor, coitadinho. Mas, claro, é coisa do passado, mas sabemos que tem ainda, claro. Sejam pessoas de negócio.
Apresente-se convictos. Olha a firmeza que ele tem ao dizer para o empresário: eu tenho uma pessoa para esta vaga. Combinar as necessidades da empresa quando a pessoa é deficiente. Nunca colocar o que não está apto. Como é que é? Vai gastar cartucho, vai queimar a vaga. Acompanhar adequadamente o recém-empregado e evitar ações duplicadas ou paralelas dentro do processo de educação e colocação. E esse é um detalhe, gente, importantíssimo, hein? Dentro da sua instituição, aquela dificuldade, aquelas picuinhas entre os profissionais, e acaba um programa repetindo atividades que desenvolve lá, faz aqui também. Para quê? Vamos otimizar. Mas acontece. Um alerta para isso. Esse acompanhamento também enquanto eles tiverem dificuldade, né? Lógico. A gente está naquele período de experiência contratual. O estágio que antecede a contratação e o período de experiência contratual. Porque nós estamos falando de emprego competitivo tradicional. A última, eu juro que eu encerro. Não. Recomendações para profissionais e dirigentes. O PECT é o nosso programa de educação e colocação no trabalho, tá? Nosso processo aí de educação. Tornem funcional o PECT para que ele realmente qualifique. Não é um faz de conta, gente. Como vocês sabem que tem muitas daquelas atividades de um artesanatozinho que não vai surtir efeito nenhum, não será aproveitado. Isso não é treinamento profissional. Então, os dirigentes e os próprios profissionais têm que permitir que isso realmente aconteça. É a tarefa de vocês. E é, com certeza, a proposta da Federação Nacional. De estar trabalhando os dirigentes. Desenvolver o nosso programa com base na realidade atual. E no que vem pela frente. Como é que é, Silvana? A cada 80 dias, se renovam, né? Então, estar sempre atualizado. Não subestimar o aprendiz. E é comum, hein? Ele não serve para aquela tarefa, para aquela vaga. Quem somos nós para dizer que ele não serve? Assegurem o reconhecimento empresarial da alta qualidade da sua instituição. Está vendo? A empresa tem que reconhecer, tem que perceber a qualidade do trabalho que é feito na sua instituição. E não é aquela coisa de coitadinho, não. Ela está enxergando a qualidade do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Para isso, temos que ter o apoio de todos os profissionais e dirigentes. Entender, senão vai ficar no faz de conta. E de que forma nós vamos ter a abertura do empresariado? Se ele não confia, não acredita e vê que é uma situação de faz de conta, né? Somente a prateleirinha enfeitando, né, uma sala quando tem uma visita na instituição? Não, é um trabalho, uma coisa profissional. Comprometer-se com a colocação no trabalho. Dirigentes e profissionais. Nós já falamos que tem muita gente dentro da nossa instituição que não acredita que o deficiente possa trabalhar. Não se empenha, não dá o mínimo valor, nada faz. Temos que trabalhar com essas pessoas, com esses profissionais que não acreditam, né? E com os próprios dirigentes. Se a gente viu situações aqui problemáticas de programa, de legislação, de abuso de mão de obra, os nossos dirigentes estão sabendo disso? Vocês já falaram que é difícil chegar no dirigente, mas tem que buscar estratégia, habilidade para chegar a esse momento. Discussões internas na equipe, no programa, até conseguir reunir todo o staff, desde o dirigente até o nosso pessoal de serviços gerais. Para todo mundo tomar conhecimento e perceber que precisa se comprometer com a colocação. Por quê? Vai ficar numa oficina a vida inteira? É para isso a nossa instituição? Para ficar lá, acumulado, amontoado,
sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma proposta, sem nenhum objetivo. Garantia verba, e aí? E o número, né? Uma mudança. Vocês sabem que 85% mais ou menos da nossa população tem que partir para a colocação. Mais ou menos 15% é a parcela que vai ter um outro trabalho mais apoiado. Agora, os demais têm que sair da nossa instituição, devem, mas tem que ter o compromisso dos dirigentes. E a gente sabe que tem dirigente que não... nem chega perto para querer ouvir, né? Não se envolve, mas terá que se envolver. Essa é a recomendação. Precisa. E fornecer infraestrutura para realizar a colocação no trabalho. Claro, se não tiver o recurso humano, se não tiver a capacitação profissional dele, se não tiver o horário, a carga horária, ele não vai conseguir. Eu passei por isso e agora, recentemente, a gente conseguiu ampliar a carga horária do profissional para que ele possa realmente fazer um trabalho de campo. O serviço dele é fora, é empresa, é estágio, é colocação. É difícil, mas a carga horária é para isso. Ser deficiente não é uma opção, mas uma das muitas possibilidades que a qualquer um de nós pode acontecer.